troca. Conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Nós iniciamos mais um domingo, mais um dia de adoração ao Senhor, mais um culto que levantaremos em adoração ao Senhor. E esse primeiro louvor fala o quanto dependemos do Senhor. Você já parou para pensar o quanto você, o quanto sua família, os seus familiares dependem do Senhor? Se não for ao Senhor, o que seria de todos nós? Durante tantos e tantos problemas, essa pandemia que está acontecendo, já parou para pensar que de repente sua família não foi atingida? E isso não é mérito seu, isso é mérito do Senhor. À medida que você depende dele, ele abençoa a sua vida, a sua casa e a sua família. Então eu te convido essa noite para adorar, levantar um louvor ao Senhor de agradecimento a ele por tudo que ele tem feito, por tudo que ele fará por você e por sua família, em nome do Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor e o louve por tudo. Os meus pequenos sonhos, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu me queres. Abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti, derramar perante Ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora, essa música, Pai, e Te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de Ti.
Deus. Deus, e quando eu falo isso, que somos tão imperfeitos, tão cheios de medos, temores, tremores, o Senhor sempre está do nosso lado, sempre está conosco, nunca nos deixa. Mas quando olhamos para o Senhor, os medos, as fraquezas, os anseios vão todos embora. Tudo porque o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos deixou. Louvado é o Senhor Jesus, porque temos o Senhor. E é por isso que cantamos e te exaltamos. Porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A paz de Deus, Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Batista Jardim Verão, eu tenho um amor por ela muito grande. Eu tenho, nesse tempo de pandemia, de reclusão, de conversas à distância, me dedicado praticamente o tempo todo a buscar a Deus e trazer. Eu creio que precisa se dar mais, é preciso ter algo a mais nesse tempo, porque eu sei da carência das pessoas. Como que eu sinto quando eu oro pela igreja, parece que Deus me faz sentir que em algum lugar há uma carência, que em algum lugar há um entristecer. Talvez até em algum lugar um desejo de deixar o caminho, de dizer: esse caminho não tem sido exatamente aquilo que eu esperava. Por isso, eu tenho orado bastante e tenho promovido algumas questões e quero avançar um pouco mais nisso. É nisso que eu quero dizer. Por exemplo, os PGM, os pequenos grupos multiplicadores. A gente poder nós temos um instrumento poderoso entre nós, da tecnologia, onde nós podemos fazer reuniões à distância, onde alguém pode ministrar na vida de alguém à distância. Isso não precisa ser usado apenas no grupo da igreja, mas de repente você pode falar à distância com alguém, conversar com alguém que está necessitado, realizar todas as semanas um pequeno grupo onde você debate as coisas, a pregação de domingo, aplica as vidas e ora por essas vidas. Eu tenho feito a leitura da Bíblia em um ano.
e tenho feito comentários sobre capítulos especiais. Nós estamos desenvolvendo agora o livro de Deuteronômio. Ele tem me surpreendido com revelações tremendas que vêm da parte de Deus. Que a igreja esteja mais apegada. Não percam as oportunidades de estar conosco nos cultos de quarta-feira, na escola bíblica dominical, domingo pela manhã, e criar outros momentos de relacionamento à distância, usando esse equipamento, essa tecnologia chamado Zoom. Nós temos irmãos na igreja preparados para ensinar. Se você tem só um celular, dele dá para você acompanhar. Se você tem um notebook, melhor ainda, dá para ter uma tecnologia mais avançada, mais clara, para poder participar. Porque é tão bom estarmos juntos. É tão bom podermos falar com os irmãos face a face. E Deus tem nos dado esta condição. Por isso que eu tenho um desejo no coração de que nós nos dediquemos mais. Veja, a Bíblia nos diz que aquele que tem, mais lhe será dado. Então, aquele que tem recebido bastante do Senhor, doe ao seu irmão. Procure ajudar seu irmão nas suas fraquezas, para que quando voltarmos a ter as nossas reuniões públicas, a igreja esteja mais vigorosa do que nunca. Deus tem nos mostrado que é uma missão muito grande. Esse fato que estamos atravessando mostra que o mundo não tem mais muito tempo para existir. E a igreja há de cumprir o seu papel de levar o Evangelho a toda criatura. Vamos orar. Após isso, iniciaremos então a mensagem dessa noite. Pai, eu louvo o teu nome porque podemos estar reunidos, mesmo à distância. O Senhor possibilitou isso. O Senhor desenvolveu isso, para que a tua igreja, mesmo com o diabo tentando, ó Deus, fechar a tua igreja, ele não consiga. A tua igreja está ativa, atuante, mesmo nesse tempo de proibição. Eu louvo o teu nome e te peço, Senhor, fala ao coração de cada irmão, de cada irmã, nos faz mais fervorosos contigo. É dia de estarmos mais firmes com o Senhor, buscando mais a tua face. Mas eu te peço, Senhor Deus, que a tua graça venha sobre nós e nos faça, então, preparados para isso. Eu te louvo e te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Quero hoje falar a respeito de uma decisão para a vida. Nós vamos usar um texto que está em Mateus 11, vamos usar alguns versículos. E vou começar pelos 6 primeiros versículos de Mateus, capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, esse é o João Batista, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. João Batista estava preso. Ele havia denunciado a Herodes que esse não poderia ter a mulher do seu irmão, Herodias. Ele era alguém franco, não podia deixar de falar aquilo que vinha de Deus. E por isso, Herodes então o lança na prisão. O que ele vinha fazendo? Ele vinha anunciando em poder que o reino de Deus
já estava entre o povo de Israel. Ele tinha a certeza de que ali já estava o Filho de Deus, implantando então o reino de Deus. Pregava o arrependimento para que pudessem fazer parte desse reino. Muitos se arrependeram e foram batizados por eles. Mas outros rejeitaram a sua pregação. Agora ele está preso, sofrendo injustamente. Ele esperava que os líderes espirituais da nação o defendessem, trabalhassem para a sua soltura. Mas, na verdade, esses também o condenavam, porque ele lhes apresentava, na visão deles, oposição. É evidente que havia uma pressão sobre a vida de João Batista. Ele vinha pregando no poder do Senhor. E, de repente, será que deixa de se manifestar? Ele está enfrentando, então, uma situação difícil, preso, sem poder andar, sem poder pregar o Evangelho. E ali, então, há uma pressão. Por isso, então, é que ele pergunta a Jesus Cristo: será, Senhor? Puxa vida, eu sei que o Senhor é um Senhor de poder, e, de repente, parece que o seu poder não está mais sobre a minha vida. Jesus responde, anunciando que, mesmo em meio a todos aqueles conflitos que os próprios religiosos estavam lhe impondo, ele continuava a realizar a obra do Pai. João podia compreender, identificar nas palavras de Jesus Cristo, que aquela descrição da obra era realmente a descrição do Messias prometido. Ele conhecia muitos textos e provavelmente este de Isaías 35, versículos 4 a 6. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Jesus quer ensinar como as pessoas são aceitas no reino de Deus. Aquilo era sua identificação como Messias, mas a sua principal mensagem era como é que as pessoas, os homens, as mulheres, podem se reconciliar com Deus. Havia algo errado na forma como os fariseus anunciavam a sua religião como sendo uma religião que daria comunhão com Deus. O versículo 12 de Mateus 11 diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus e pela força se apoderam dele. É uma grave acusação contra os fariseus, achando que eles tinham força suficiente para levar pessoas para o reino de Deus. Ele quer ensinar um outro caminho, que não seja esse de força, porque que força pode se comparar com o poder, com a força de Deus? Aqueles que se tornaram seus discípulos precisavam compreender a maneira como ele veio trazer a salvação para entrarem no reino de Deus. Eu vou citar agora um outro texto que não é comum na boca de Jesus Cristo. Não é comum nas palavras de Jesus encontrarmos um ai. Isso fazia parte dos profetas do Antigo Testamento e voltará a ser muito comum quando analisarmos o livro de Apocalipse, né? Como a medida da iniquidade entre os homens que provocará o fim dos tempos. Mas Jesus tem uma resposta dura para os executores de João Batista, que na verdade serão também os seus futuros executores. Então, no versículo 20, ele começa dizendo assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo:
Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidão fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, a muitos se teriam arrependido. Esses ais permanecem depois a Cafarnaum, a outras cidades. Quero citar apenas este aqui para dizer como é que Jesus então estava apresentando a sua própria rejeição, a rejeição dos fariseus, dos judeus da sua época. A rejeição a Jesus era e ainda é motivo de condenação. Deus oferece salvação em Jesus. E para que os homens conheçam isso, Jesus realizou prodígios que somente Deus poderia realizar. Eu gosto de pensar num testemunho de João, o apóstolo João agora, porque o apóstolo João ele quer sempre dizer que ele pessoalmente esteve com Jesus e viu que ele era o Messias. Então ele, lá em João 1,14, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus revelou a glória de Deus. Podemos hoje, talvez nós olhando para esse quadro passado, possamos dizer, mas, puxa vida, eles viram tantas coisas e não creram em Jesus Cristo. Mas, na verdade, isso ainda é o quadro de hoje em dia, que as pessoas veem em nós, na igreja, tanta ação do Senhor, tantas bênçãos que são derramadas, e ainda assim se afastam e não querem o Senhor Jesus Cristo. Mas por que os líderes religiosos rejeitaram Jesus? Jesus vai passar a ensinar, dizendo qual seria a atitude correta de recebê-lo, de receber o reino de Deus. E isso faz com que o ensino dos fariseus, que não quiseram aceitá-lo, se demonstre ser uma rejeição vinda da sua própria arrogância, de se acharem alguma coisa. Então, no versículo 25, adiante, ele diz assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Nós chamaríamos estas palavras, no nosso tempo, no vocabulário de hoje, como um tapa com luva de pelícia. Os que se julgam entendidos. E ali Jesus estava apontando claramente para aqueles fariseus que se achavam até acima da própria lei. Eles não podiam realmente receber a mensagem de salvação, porque eles já se julgavam grandes. Na sua arrogância, nada poderia detê-los de terem domínio sobre a lei. A lei dependia daquilo que eles decretavam. Eles estipulavam as condições para que o povo andasse e então estivesse na presença de Deus. Algo muito parecido com algumas religiões que hoje ainda têm seus primases, que tem aqueles que detêm a verdade absoluta e verdadeira e podem então agir por conta própria, trazendo então diretrizes de salvação. Porque, mas na verdade, Jesus está dizendo a estes entendidos, não é possível realmente receberem, porque eles já se julgam ricos, não tem como enriquecer a eles, porque eles já se julgam ricos em si mesmos. Por que Jesus, então, se revela como aquele que detém a revelação da vida verdadeira? Ele estava se colocando perante os religiosos da sua época,
de que havia erro na forma como eles apresentavam o Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele traria a verdade de Deus para que os homens, as mulheres, conhecendo esta verdade, pudessem então se converter, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar a trilhar um caminho com Deus. No versículo 27, ele diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E prestem bem atenção. E aquele a quem o Filho revelar. Deus quer que nós o conheçamos. Ele tem interesse em que nós andemos nos seus caminhos. E para isso, nós precisamos conhecê-lo. Mas ele estabeleceu em Jesus, na sua onipotência, na sua predeterminação, ele estabeleceu em Jesus a sua própria revelação. Revelação que, aliás, estava perdida. Os homens tomaram a lei de Deus e criaram as suas próprias leis, que num determinado momento parece que negavam totalmente a lei original que foi dada a Moisés. Como Jesus é um com o Pai, ele pode dizer que conhece o Pai em profundidade e deseja que andemos com ele, com Jesus Cristo, para que também conheçamos o Pai o suficiente para termos uma vida plena também. Olha que oferta tem em Jesus Cristo. Como ele conhece totalmente o Pai, ele pode nos apresentar, na verdade, o nosso Deus. E ele deseja que nós nos apropriemos disso, andemos com ele e nesta condição de andar com Jesus, estejamos aprovados por Deus na presença do nosso Deus. A seguir, Jesus começa a inverter a ordem com que os fariseus realizavam a sua religião. Uma religião somente de aparências. Quando ele diz, então, nos 3 últimos versículos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo, neste texto, e o judeu entendia muito bem o que era isso, significava tornar-se discípulo. Quando ele diz, para vir a ele que o seu jugo é suave, ele diz, venham ser meus discípulos, aprendam de mim, para que vocês ganhem então a vida eterna. Os fariseus diziam uma coisa, olha, eu quero falar a respeito dessa mudança de visão, de paradigma. Os fariseus diziam, façam isso. Jesus chega até a dizer lá, né, que eles gostam de mandar, façam o que eu digo. Mas, na verdade, eles próprios não faziam aquilo que eles diziam que mandavam fazer. Eles impunham o peso da lei, que nem mesmo eles conseguiam cumprir. Então, o método dos fariseus era, faça isso, e você é de Deus. Jesus diz, vinde. É nele que encontramos a verdadeira salvação e a consequente aprovação do Pai. Só nele conseguiremos realizar boas obras. Vinde até mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero lhes ensinar. Se vocês compreenderem quem eu sou, se andarem comigo, conhecerão a salvação. É o mesmo convite que encontramos hoje. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Nós vivemos um tempo onde o ser humano vive cansado, sobrecarregado. Os caminhos que ele escolheu não o levaram a nada.
estão perdidos nos seus próprios caminhos e sentem-se cansados e sobrecarregados. Jesus continua fazendo o mesmo convite: vinde a mim, eu vos levarei ao caminho que os leva à paz, que os leva ao conhecimento do Deus verdadeiro. E ele também diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ele oferece uma experiência profunda. Quando nos aproximamos de Cristo pela fé, Ele nos dá descanso, o descanso profundo da entrega e da obediência. Por isso que ele diz: tomem sobre vós o meu jugo, a minha forma de ser, o meu relacionamento com o Pai. Isso vos dará uma outra condição. Tudo que vocês têm carregado de peso desaparecerá, porque esse jugo será suave. Na verdade, quando na nossa entrega, quando ele nos diz: tomem esse caminho, e nós então nos entregamos, nós temos paz com Deus. Romanos 5:1 diz, Paulo interpretou tão bem isso: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E na segunda parte, na obediência, exercemos a paz de Deus. E de novo eu tomo Paulo como exemplo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Vejam que, quando tomamos o caminho do Senhor Jesus Cristo, estas coisas nos são acrescentadas. Coisas que eram impossíveis a nós. Não somos justos. Queremos ser honestos, mas às vezes ficamos em dúvida sobre algo que estamos fazendo, se está sendo feito em honestidade ou não. Nem sempre somos puros, nem sempre somos amáveis, mas, no entanto, Jesus nos traz essa condição. Quando nos entregamos a Cristo, estamos num caminho suave, no tamanho certo para as nossas necessidades. É isso que significa o caminho suave. Seguir a vontade do mundo é um caminho pesado. O mundo cobra muito caro quando nos dá alguma coisa. Mas seguir a Cristo, a sua vontade, nunca será pesado. O apóstolo João, lá em 1 João 5,3, diz: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E finalmente Jesus diz: aprendei. Jesus está afirmando que aqueles que dele se aproximam iniciam um aprendizado de vida. Por isso que eu chamei esta pregação de aprendendo a vida, recebendo a vida, uma decisão para a vida. Porque quando nós iniciamos este caminho com o Senhor, Ele vai dentro da sua palavra que vamos aprendendo, da experiência que começamos a passar com Ele. Ele nos auxilia nos nossos relacionamentos. Tudo em nós começa a ser aperfeiçoado quando nós nos rendemos e obedecemos a Jesus Cristo. A nossa vida é simplificada, unificada em torno de Jesus Cristo.
À medida que aprendemos com Ele, encontramos uma paz cada dia mais profunda. Essa é a experiência cristã. Irmãos e irmãs, se Jesus não tem trazido à sua vida a cada dia uma paz mais profunda, mergulhe novamente, busque-o em intensidade, porque Ele é autor dessas coisas. Isso é algo que Ele tem prazer em nos dar, essa paz que nos invade, que faz com que possamos então deixar de lado às vezes ofensas, não somos levados por ira, não respondemos de uma forma irada, que depois nos arrependemos para trazer graves consequências, às vezes, às nossas vidas. Confiamos cada vez mais em Jesus Cristo e Ele cada dia nos leva mais perto de Deus. Cristo nos faz hoje, Cristo te faz hoje o convite mais importante que um ser humano pode receber. Todos aqueles que ainda não o receberam pelo Espírito Santo. Talvez o Espírito não tenha agido ainda na sua vida, de forma que você perceba na íntegra qual é o convite de Jesus Cristo. Ele não está te convidando para fazer parte de uma igreja. Ele não está te convidando a dizimar numa igreja. Ele está te convidando a vir a Ele, a receber dele um jugo e aprender dele uma nova vida, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de glória, a glória de Deus vivendo em nós. Venha a Ele e receba a vida que Ele tem. Eu quero orar por isso. E quem sabe, talvez, alguém no seu coração possa orar da mesma maneira para que Deus possa mandar do seu Espírito hoje fazer diferença na sua vida. Senhor, eu clamo a Ti, Pai, que aquilo que o Senhor já fez em mim, quando o recebi, e que o Senhor abriu meus olhos e me deu uma alegria nova de viver, possa alcançar a vida de cada irmão, de cada um daqueles que está assistindo esta palavra, Senhor Deus, e que haja uma decisão firme com o Senhor. Talvez hajam coisas a serem deixadas de lado, coisas que possam estar impedindo, ó Deus, de que as pessoas se rendam plenamente ao Senhor. Ainda podem estar apegadas a coisas que contrariam a Tua vontade. Eu sei que sempre isso é uma luta, por isso eu suplico ao Senhor que o Teu poder venha agora sobre aqueles que receberam a mensagem de Jesus Cristo, esse convite glorioso do Senhor, para que haja, Senhor Deus, uma abertura de coração, rasgar verdadeiramente o coração e permitir que o Senhor Jesus Cristo venha e faça uma obra plena e completa nas suas vidas. Eu oro por isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Perceba então a bênção apostólica, porque eu sempre ministro a bênção apostólica. Eu aprendi a nunca trazer uma mensagem de Deus sem ao final ministrar a bênção apostólica, porque eu posso apenas indicar o que a palavra de Deus fala. Porém, Deus pode concretizar nos corações as verdades da palavra de Deus e transformar vidas para melhor, para que elas sejam puras, prontas a receber da glória de Deus. Receba então a bênção que vem de Deus através da bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Deus seja louvado.
dançando a canção. O seu amor perfeito afogou meus medos e agora posso olhar só pra você. Louvado ao Senhor Jesus, porque temos o Senhor. E é por isso que cantamos.
porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor.